entrevista coletiva relativa a ocorrer a partir das 16 horas no Centro de Convenções. O chamado governador, e essa é a razão pela qual eu não vou permanecer aqui até o final dessa reunião. Sobre os esclarecimentos pedidos, eu queria, pontualmente, sobre a participação do secretário ou do seu representante dos eventos que ocorreram no Dia Internacional da Dança do Unesco. Eu confesso a vocês que não tenho registro na casa do convite formal. Em geral, eu não falto isso. Em geral, eu estou na Câmara uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu sempre fui chamado. Então, não tomem isso como qualquer tipo de desapreço por essa data ou por qualquer outra data relativa a alguma efeméride que diga respeito às questões culturais. E não é meu hábito, enfim, recusar convites, né, seja dos movimentos culturais, seja dos parlamentares. Né? Então, é esse o esclarecimento que eu queria passar. Segundo, são os esclarecimentos da Subsecretaria de Patrimônio sobre o relançamento do edital de reforma do Centro de Dança de acompanhamento e de acompanhamento da reforma. O subsecretário está aqui a meu lado, o professor Dominei, e nós tivemos aí, quero adiantar isso, ele vai dar detalhe dessa informação, que nós fizemos a licitação e ela passou por um recurso e nós tivemos que acolher o recurso apresentado. E agora passamos a contar com um novo prazo para que a obra se realize. Então, isso exige, evidentemente, uma tramitação que vai percorrer, seguramente, ainda um período significativo. Eu queria passar para o Delvinei, para, em seguida, passar aos esclarecimentos seguintes. Como eu disse na reunião passada, nós temos que republicar esse edital, porque quando nós publicamos, nós fizemos uma exigência técnica de que as empresas precisariam apresentar para nós, só poderiam concorrer à execução da obra as empresas que apresentassem atestado técnico na área de restauro. Nós colocamos isso e fomos acusados de estar restringindo a licitação porque não se tratava de um bem tombado. Se não é um bem tombado, nós não podemos exigir que a empresa tenha o atestado na área de restauro. Foi só isso. A mesma coisa nós fizemos com o MAP e também tivemos que republicar. Então, o esclarecimento é esse. E estamos ainda passivos de novos recursos, né? Até realizar a licitação, nós estamos passíveis disso. É um mercado que age, que atua desta forma. Então, nós só republicamos porque restringimos a licitação, fomos acusados disso e, de fato, tenho que admitir que nós o fizemos para tentar garantir a qualidade da obra, para que não fosse qualquer empresa que concorresse, mas, infelizmente, nós tínhamos já logrado êxito em licitações desta natureza, mas os outros bens eram tombados ou pelo governo do Distrito Federal ou pelo IFAM. Não é o caso daquele prédio. Então, foi por isso que nós republicamos o edital. É somente por isso. Essa republicação da qual estamos nos referindo. Há um outro esclarecimento pedido pelo Conselho, que é esclarecimento sobre a escolha dos novos membros do Conselho de Cultura, representantes das áreas da dança e do teatro. Eu queria que o pessoal esmiuçasse melhor isso aqui, porque eu, normalmente, quando eu recebo os nomes vindos dos movimentos culturais, das entidades, e, como é a atribuição do secretário, eu faço a escolha. Não sei se houve, se há algum esclarecimento maior a fazer, se diz respeito a algum nome ou não. Em geral, eu quero
quero já registrar aqui, no que toca à escolha do pessoal de teatro representante, que é a Batuca e a Débora de suplentes, eu, com a razão de fazer um rodízio, simplesmente, para uma vez eu escolhi a Débora para ser titular nesse período. Da dança eu realmente não me lembro. A Verena pode explicar. O solicitado lá, no final desses 3 pontos, o solicitado de trabalhar em pautas, e no caso eu trouxe uma carta do Secretário de Lei da Condução. Bom, em relação a esses esclarecimentos, eles não estão muito bem como eu solicitei. A questão do esclarecimento da sua participação, ela inclui uma emissão, falar alguma coisa, um pronunciamento, qualquer coisa em relação ao Instituto Nacional da Dança. Nós não tivemos nada em relação a isso. E eu avisei várias vezes aqui com você que estavam tendo movimentos, que em geral a dança era de original da expliquei. Então, eu não sei se a comunicação da senhora não chegou, o que aconteceu. Mas isso realmente não houve, devido à fragilidade da relação da dança com a Secretaria de Cultura. Isso foi uma falha enorme. E ficou muito chato, eu estive presente na Câmara dos Antigos. Ficou muito chato, porque foi falado em voz alta que não tinha nenhum representante da Secretaria de Cultura presente no local. Então, esse foi em relação ao primeiro ponto. Em relação ao segundo, o esclarecimento que nós gostaríamos aqui é o seguinte: quando nós tivemos uma reunião com vocês há um ano atrás, nos foi passado que havia um projeto para o prédio tampado. Então, a arquiteta responsável por participe do projeto, ela mostrou para todos nós fizemos uma reunião de um centro de dança que era tombado. Tanto que o projeto não podia e não tinha flexibilidade para atender necessidades nossas da dança. Então, nós ficamos bem limitados dentro do projeto, com essa justificativa de ser muito tombado e não poder mexer na fachada, não poder mexer na questão das janelas, enfim, várias questões técnicas que nós colocamos naquela ocasião. Então, o fato de não ser agora bem tombado, esse projeto em si, ele cai de pé. Até porque ele não está de acordo com as necessidades que a dança tem para que seja um centro de dança exemplar. Nós estávamos limitados a essa questão. E agora, então, se abre uma outra janela, abre uma situação totalmente diferente e sem contar os riscos também que isso traz para nós. Então, era esse maior esclarecimento que nós gostaríamos para o edital, apesar de ter sido relançado, o projeto continua de meio mandado. Então, esse esclarecimento que eu não entendi até agora. Como é que vai ser a partir daí, se isso foi previsto, esse projeto foi previsto ou não. Com relação à escolha dos novos membros do Conselho, eu tive uma desagradável experiência com relação ao meu suplente que está aqui. Eu solicitei essa suplência porque eu precisava ser suplente, eu necessitava de uma licença de 3 meses, e seria até agora junho, foi quando justamente saiu a designação do meu suplente para adequar as necessidades. Mas, enfim, e nesse processo todo, eu fui explanando desde o início de que a dança, em consenso, indicaria apenas uma pessoa, que é o Reginaldo. E essa dança, que eu estou falando, são as entidades representativas da dança, a começar pelo colegiado, que é institucionalizado todo o sistema de cultura cultural, o fórum de dança, o pró-dança, o coletivo, e várias associações, e o colegiado de dança, indicado regional. Fiz o dele colegiado de dança, os titulares do colegiado de dança. Então, para nossa surpresa, não houve nenhuma satisfação por parte da Secretaria do não atendimento a essa indicação. E depois, houve então o lançamento de um edital sem essa comunicação. Foi uma surpresa, a gente foi pego surpresa, que a gente lançava o edital foi lançado de novo para a suplente. Eu não tive uma explicação plausível sobre isso. E depois houve a designação de uma pessoa que não fazia parte de todo esse processo das entidades representativas da dança. Na verdade, foi indicado por uma instituição chamada Ossos de Ofício, que não representa
representa a dança. Né? Então, assim, nós não entendemos. Além disso, a pessoa indicada tem projetos, tá, de prestação de contas, é membro de outros projetos, vai lançar outros projetos. E o que foi passado para ela é que não teria problema para ser resistente e não assinaria nada. Então, assim, são questões perigosas, entendeu? Que não podem acontecer. Então, são essas explicações que eu solicitei. Tanto que ele renunciou, depois eu conversar com ele, explicar que, regimentalmente, ele não poderia assumir. Expliquei para ele todo o processo, expliquei para ele a dança, né, o processo, para que a gente sempre tenha, pelo menos, algo em comum para se apresentar na Secretaria de Cultura, e aí, então, continuar a fazer nada. Mas houve todo o processo por trás, que demorou um certo tempo, e a licença, então, que eu comecei a estado. Então, em relação a esses três pontos, são esses esclarecimentos que eu já A indicação, a prorrogação do chamamento do conselheiro, a abertura do edital de chamamento, foi por conta da nova apresentação do prontuário do conjunto de conselheiros que tinha sido apresentado. Mais alto. A reedição do edital foi necessária porque não houve apresentação formal do conjunto de conselheiros que precisavam ser substituídos. Né? Haviam mais a literatura, o cinema, a música, a dança e o teatro. Foram muitos e todos estavam na mesma portaria. Por isso que foi aberto o prazo. Embora o movimento cultural tenha sua autonomia para tomar suas atitudes, a portaria era muito clara, o procedimento é muito claro. Tem que se apresentar 3 nomes. O fato de a indicação de um nome único para uma decisão que foi unilateral. Quer dizer, a portaria é clara quando prevê, e é histórico, todo mundo sabe na cidade, que se apresenta uma lista tríplice. E a decisão era do secretário tomar a partir de uma lista tríplice. Não se impõe o secretário a quem ele deve indicar. E esse é um procedimento não só utilizado nesse conselho, mas como em vários conselhos e vários procedimentos parecidos. Então, o que o secretário tomou e a decisão de ter indicado o Edson, ele pode não se recordar, mas foi para abrir a possibilidade de uma vertente da dança que não tinha apresentado o nome, que era mais ligado, uma pessoa ligada a um outro canto da dança, um outro perfil. A gente achou interessante, porque o currículo do Edson é um currículo importante para a cidade, bailarino importante da cidade, é um produtor ligado a diversas linguagens. Então, assim, quando a pessoa do Edson se dispôs a assumir esse papel, nós achamos muito que bom que o Edson pode assumir esse tipo de papel. Depois ele me disse que não se deu conta de que não poderia mais concorrer ao FAC. Eu pedi para que ele viesse aqui dizer isso ao Conselho. Então, e tem isso também, não é? O conselheiro é escolhido também pelo seu perfil, pelo seu histórico com a cidade. Então, o Edson é um bailarino de um histórico invejável na cidade, né? Um bailarino que dançou em companhias nacionais, né? Se apresentou internacionalmente, hoje é um produtor, continua bailarino, é um criador, enfim. E depois ele teve que admitir que não se deu conta que não poderia concorrer ao FAC. Eu falei, Edson, então você tem que explicar isso no conselho e renunciar. E aí nós partimos para a indicação do Reginaldo. Essa foi o... Só um esclarecimento, por favor. Ele foi indicado por que entidade? Tem umas paralelas aqui, só para ficar bem claro para a gente. Já que é o conselheiro da dança, indicado pelas entidades representativas, ou pelo colegiado conjunto das entidades representativas, o Edson foi indicado por que entidade? Na lista tríplice? Ele foi indicado por mais de uma entidade. A Oscar do Ofício realmente o indicou. E a Oscar do Ofício ela é uma entidade que reúne diversas linguagens artísticas e inúmeros bailarinos. Então, acho absolutamente legítimo que uma associação como essa, de uma enorme quantidade de artistas. Até porque, desde o início do mandato, a gente abriu para que, porque acho que todo mundo sabe que essa portaria permitia apenas, na verdade, que os sindicatos apresentassem indicações de nome, não é? E a gente sabe que os sindicatos não são exatamente representativos hoje na cidade. Então, nós flexibilizamos, esse mandato flexibilizou, para que associações
associações de representações de artistas apresentassem nomes. E aí nós temos essa flexibilidade da margem para que, desde um grupo, não é, apresente, ou cooperativas de grupos, enfim, todo esse tipo de entidade possa apresentar indicações. Eu acho que todos nós sabemos o quanto precisa ser atualizada a legislação, particularmente, por exemplo, avançando, secretário, porque eu entendo sobre tanto o conselho quanto a forma de indicação. Eu acho que todos nós sabemos quanto precisa ser atualizado esse modelo, tanto do conselho como está esgotado. O conselho já não representa as linguagens artísticas, né? Não dá conta do universo das linguagens artísticas, e esse formato de escolhas que dá margem realmente a mal-entendidos e a luta. Mas foi isso que aconteceu. Quem é a lista tríplice então, do Edson? Quem era a lista tríplice do Edson? Era Edson, mas quem eram os outros dois? Vou voltar aqui a palavra. As indicações formavam uma lista, cada um indicava um. Não, a indicação do Edson veio com 3 nomes. Então depois a gente pode, os documentos são públicos, as pessoas podem ter acesso ao processo. Com relação aos ofícios enviados pelo Conselho, nós fizemos o levantamento daquele ofício que era pedido de informação. Alguns deles já foram respondidos e, particularmente, sobre a lei de incentivo. Por que a lei de incentivo vai ser gerida pela Subsecretaria de Relações Institucionais e não pela Secretaria de Fomento? Por uma razão bastante simples. A Secretaria de Subsecretaria de Fomento está sobrecarregada com a questão do fato das crianças.